E tem a situação absurda. Passou dos limites como nós já esperávamos. Torcedores, eu não digo torcedores, bandidos de organizadas do Corinthians invadiram um quarto de motel onde estava o Luan, jogador do Corinthians, aí não me interessa com quem, já disseram aí que estava com algumas meninas num quarto de motel e foi agredido. Torcedores invadiram o quarto de motel, de acordo com a reportagem que a gente está vendo aqui, confirmando do Globoesporte.com. A gente vai falar sobre essa situação absurda e como esperávamos, passou dos limites. Até o dia que morreu um jogador de futebol, até o dia que morreu um treinador, isso tem que começar a ser combatido como crime, como bandido, prisão. Isso não pode passar impune porque passou dos limites. E é um absurdo, a gente vai comentar isso aqui, a gente vai apurar tudo o que aconteceu aí nessa situação do Luan, que estava num quarto de motel, torcedores invadiram e agrediram o Luan. A gente vai... Eu já vi na internet que ele estaria ensanguentado, mas vamos confirmar tudo, nossa produção vai ficar em cima para a gente trazer todas as notícias sobre esse absurdo. Isso não pode continuar acontecendo. Ô Flávio Prado, o Corinthians aí é uma polêmica atrás da outra. Opa, o que aconteceu? A gente vai ter que falar do caso do Luan, né? Tinha gente dizendo que ele estava ensanguentado. Não, é exagero. Mas foi agredido, sim. Torcedores foram até o motel onde o Luan estava com amigos e mulheres na Barra Funda, agrediram o Luan, teriam sido golpes na costela, ele não teve graves lesões, mas o que já é um absurdo a gente ver torcedor indo pra motel, pegar o jogador, invadir o quarto, ou então pegar o jogador ali numa área neutra do motel. A gente tá passando dos limites. É um escândalo o que aconteceu aí nessa situação. Tem os vídeos aí, viu? Eu sei, já mandei os vídeos pro Kaique pra gente botar os vídeos aqui. O que aconteceu? O Luan tava no motel com amigos e mulheres. É isso. Tem o direito dele. Vanderlei tem o direito dele. Ele tem o direito dele, não tá jogando, pediu pra treinar. Claro que o torcedor tem todo o direito de ficar chateado, de cobrar, falar, pô, meu amigo, tu não tá jogando nada e tá curtindo a vida agora. Chegar ao limite do que aconteceu é o que a gente sempre fala aqui. Um dia vai haver uma tragédia. Um dia um torcedor desse vai estar armado, vai dar um tiro num jogador, vai dar uma facada num jogador. Um dia o Luan poderia ter reagido, os amigos do Luan poderiam ter reagido e aí vira tragédia. Porque aí vira uma pancadaria. E aí a gente sabe como as coisas podem acontecer. Já teve jogador que levou pedrada dentro de ônibus. Foi do Grêmio. Quem foi o jogador? Não, do Bahia, pô. Do Grêmio também. Não, do Grêmio também. Do Bahia quase... Você viu do Bahia? Teve o goleiro do Bahia, que foi o Danilo. Teve o jogador do Grêmio. Se eu não me engano, foi o Vila Sante. Vila Sante, né? Certinho, isso que levou uma pedrada. Já jogaram bomba em ônibus do São Paulo. Então... Até quando? É o que eu falo. Esses caras que invadiram o motel pra bater no Luan, eles têm que ser presos, pô. É prisão. Porque enquanto não é prisão de marginal que tá perseguindo o jogador, que tá agredindo o jogador, que tá ameaçando o jogador, vai acabar tendo uma tragédia. E Luan tem que processar o motel. Também. É verdade. Os caras podem entrar no motel assim e pronto, entramos. Isso é verdade, Vampiro. Até é bem possível que tenha alguém de lá dado uma letra. Né? Alguém quer saber onde ele estava. O Luan processar o motel e o motel processar os caras. Não. Isso eu acho. Ó, a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Bom, isso que o Vampeta falou, repete, por gentileza. Processar o motel. Tem que processar o motel. Se eu sou o Luan, eu processo o motel. E o motel pegar as imagens, dar pra polícia pegar os caras e processar os caras. Isso. E aí eu queria só dizer o seguinte, que tem aí 2 crimes já configurados. Primeiro, invasão de domicílio. Só para explicar, domicílio não é só a sua casa. Para ficar muito claro isso. Certo? Aqui, por exemplo, chega alguém aqui, é invasão de domicílio. Não é minha casa aqui, mas é invasão de domicílio. Certo? Invasão de domicílio só não é crime quando o domicílio está vago. Por isso que há essas invasões.
e ninguém vai para cadeia se invadir uma casa que tem uma placa lá. Aluga-se. O cara sabe que não tem ninguém, invade, não vai para cadeia. Depois faz o uso campeão. E aí vai brigar, certo? Então é difícil para tirar a pessoa que invadiu. Mas no caso lá, é invasão de domicílio. A pena é de 1 mês, invasão de domicílio, de 1 mês a 2 anos. E essa invasão de domicílio, uma pena de 1 mês e 2 anos, agora é acrescida por agressão. Eu pensei que seria uma agressão grave, mas o Asmar acabou de falar que não foi uma agressão. Não, foi na costela, não teve nada de mesmo não sendo grave, de 3 meses a 1 ano. Então, entendeu? 2 crimes estão configurados, invasão de domicílio e agressão. Se sabe quem é, tem que ser informado se os caras já foram identificados, se eles vão ser processados, se vão ser julgados, porque senão não acontece nada, cara. É realmente complicado isso. Configurou-se o crime. Eu nem sei se o motel vai processar, porque deve ter quebrado alguma coisa lá, invasão e tal, se o Luan vai processar, eu não sei. Eu sei que é um absurdo o que está acontecendo. Ele não tem mais clima no Corinthians. Me surpreende, professor, se teve isso não é um negócio assim que leva 1 minuto. A polícia não chegar, né? O motel não ligar, né? Não é uma coisa de 1 minuto, chegou, saiu rápido. Tá tendo a confusão lá. Cadê 190 para chegar a polícia? Não, eu acho meio bizarro, porque a gente já tá falando desse limite há muito tempo. Então, aí a gente fala, a polícia tem que prender, a polícia prende. Só que a justiça não mantém esses caras, a justiça solta esses caras. A lei não faz com que esses caras sejam presos. E o Vanderlei acabou de trazer aí 2 crimes. Você tem lesão corporal, que pra mim é negócio de briga de torcida, não nesse aspecto, mas em rua devia começar a ser tentativa de homicídio. Porque tem barra de ferro, tem pedaço de pau. Ninguém dá pau lá de você pensando que é só de brincadeirinha. Tem crime de rixa também, que é crime importante. Você tá na sua cabeça, formação de quadrilha. Formação de quadrilha. Claro, é isso. A gente tá voltando aí pra Rádio Jovem Pan, em 2 segundinhos. De volta à Rádio Jovem Pan, ainda falando dessa situação do Luan. Mauro, antes da gente mostrar as imagens, você quer falar alguma coisa sobre essa situação do Luan? Não tem nem muito o que falar, né? É um caso de polícia. Esse aí, eu acho que a coisa chegou a um nível de sofisticação, né? Que os caras agora vão dentro do motel atrás do jogador. E, de novo, eu vou dizer, o Luan, ele não entrega ao Corinthians o que se esperava dele, mas ele já estava mal no tempo do Grêmio. Por que o Corinthians contratou o Luan? De novo, quem faz a gestão do clube? O Corinthians, quando se interessou pelo atleta, foi na época do Thiago Nunes, né? Poderia ter feito o quê? O Grêmio, eu pego emprestado e você estabelece um valor, amanhã, se o jogador estiver bem, eu fico com ele. Né? O Grêmio provavelmente teria aceitado, porque o Grêmio não tinha muita opção, estava louco para se livrar dele. Por quê? Por uma série de problemas que já vinham acontecendo lá em Porto Alegre com o Luan. Isso não é uma coisa, assim, uma grande novidade, né? Eu comentava muito isso. Então o Luan, e não vinha jogando bem há um tempão. Aí o Corinthians falou, investiu no jogador, fez um contrato longo, não sabe o que fazer com ele. Aí, quer dizer, tudo bem, o jogador também... Agora, não é porque ele está no motel que ele está jogando mal, gente. Ir pro motel não faz o cara jogar mal. Ele pode ir pro motel a hora que for. Ele está jogando mal, porque ele está jogando mal há muito tempo. Com motel, sem motel, com amigo, com mulheres, não importa. Ele vem jogando mal há muito tempo porque ele vem jogando mal. Porque ele não consegue mais reeditar suas melhores atuações. Foi rei da América em 2017, estamos em 23. Ele 6 anos depois, ele não é nem sombra do jogador que ele foi. E dificilmente será. Praticamente impossível que ele retome aquele nível de futebol. Agora, de novo, por que contratar o Luan? Qual foi o critério para fazer um investimento num jogador que já vinha numa fase tão ruim há um bom tempo no seu ex-clube, no caso o Grêmio? Esse é o problema. A raiz do problema está lá atrás. A gente sempre gira e cai no mesmo lugar. A gestão do futebol do Corinthians é um desastre. É um desastre. Assim, é difícil ser pior. Talvez a 7-7 no Vasco consiga fazer alguma coisa parecida, né? Tá se esforçando para isso, né? Não, que é demais, né? Os caras fazem no Vasco é brincadeira, né, meu irmão? Pô, pelo amor de Deus, nem técnico tem. Há um tempo já. O Vasco tá sem técnico há um bom tempo. Lá, o menino lá na beira do campo, o rapaz lá, mas pelo amor de Deus, é o Vasco, né, gente? Pô, não dá pra... A gente falando aí na gestão do Corinthians, Mauro César Pereira, eu vou ler aqui a nota do Corinthians sobre essa situação. O Esporte Clube Corinthians Paulista recebeu com tristeza e indignação a informação de que o atleta Luan foi agredido por supostos torcedores na madrugada dessa terça-feira em São Paulo. O clube acompanha a apuração dos fatos e está oferecendo todo o suporte necessário ao jogador, como sempre fez desde sua chegada em 2020.
Depois de mais um repugnante caso de violência, o Corinthians lamenta o atual momento de intolerância que domina o futebol brasileiro. Nada justifica a agressão covarde sofrida pelo atleta. É o que eu tô falando, gente, e a gente precisa ter uma resposta da justiça, tá? A gente precisa ter uma resposta da justiça sobre essa situação. O que vai acontecer com esses torcedores? Porque não adianta, a gente vai ficar falando tragédia, até o dia que acontecer a tragédia. Porque a gente já falou tanto, Flávio. Nada vai mudar. Parece que nada vai mudar mesmo diante desse absurdo. Ó, eles já estão indo atrás em noitada. O jogador vai pra noitada, torcedor prensa jogador, ameaça. Ou seja, o torcedor não pode mais ter vida particular. Não existe isso. Ah, mas tá bom, o clube tá em crise. Tá bom, o cara tem direito de ter a folga dele. Ele tem direito de ter a folga dele. Agora o jogador, muita gente diz, eu inclusive, o jogador no momento ruim tem que ser malandro, faz em casa. Mas caramba, tu tá tirando a liberdade do cara. Dele não poder fazer as coisas. Eu não tô defendendo o Luan, eu sei a situação do Luan no Corinthians. O Luan já teve vários casos de indisciplina, de se acomodar, merece ser cobrado. Mas, já são vários jogadores que você vê aí em noitada e que estão sendo ameaçados, o torcedor vai atrás, porque hoje em dia eles têm, né? Eles recebem informação das pessoas. Eles vivem disso. São gangues que precisam mostrar força. É aí que eles conseguem pegar um grupo bem grande, né? De moleques que também, sei lá, por frustração, por medo, sei lá, eles precisam de mostrar força para que eles unam com eles meninos. Sabe aqueles moleques assim, que tem medo de tudo, que se acha menor que os outros, então eles vão lá e se unem, e isso aí é uma demonstração de força, que nem quando eles brigam que um toma a bandeira do outro e tal. É para demonstrar, essa é a função deles. Essas torcidas, elas vivem disso. São gangues, né? Elas vivem disso aí, e elas criam essa situação. Outro dia foram os meninos do Santos também. Não vai acontecer nada, porque a lei teria que mudar, e a lei não muda porque esses caras elegem um monte de gente. Eles têm os cupinchas que os encobrem. Então, vai ficar desse jeito mesmo. E acho também que eles sabem até o ponto onde eles podem chegar, como essa é a função deles, demonstrar força, né? Até o ponto onde eles podem chegar para evitar que aconteça alguma coisa, uma morte, uma tragédia. Eles já entraram filmando. Eu não vi o filme. Tem o filme aí. Eles já entraram filmando, tudo preparadinho. Eles já entram filmando e tal, e dá um susto, aquela coisa de... né, Prova do crime. Assim. Pode ser que algum dia até alguém escape, passe do ponte e aconteça uma morte. Mas não é essa a ideia. A ideia é criar medo, criar susto, mostrar, olha como nós somos fortes. E aí essa violência dos caras atrai pessoas desavisadas, né? Pessoas com um monte de problemas, e o cara acha que eles vão achar a solução aí. Eu não considero isso torcida. Uniformizada para mim não é torcida, são partidos políticos dentro de clubes políticos, onde eles têm força pela violência, por esquema com dirigentes, onde eles têm força porque eles, com essa promiscuidade, eles se juntam a políticos menores, só que os políticos menores são eleitos com os votos deles, e acaba ficando essa coisa toda. Tem acesso livre a batalhões de choque, são caras conhecidos das autoridades, então eles estão fazendo aí, cativando mais sócios. Se você olhar, depois do negócio deles, provavelmente aumenta o número de sócios da torcida. E eles fazem, o esquema deles é esse. Os caras vivem disso, os líderes, eles vivem desse esquema. Não, e outra, né? Numa situação como essa, aí eu vou fazer uma pergunta. Numa situação como essa, aquela declaração do Luxemburgo agrava? Entendeu? Porque foi perguntado, o Luan disse que queria treinar e tal. E aí o Luxemburgo falou, a torcida não quer. Não acham o Luan justo. Mas não precisa disso. Agrava ainda mais a situação ou não? Não precisa disso, não. Eles têm um projeto, eles têm que mostrar X número de atos de violência extrema para poder angariar mais gente para eles. É assim que funciona. E isso é um negócio. Torcida uniformizada não é torcida, é negócio. Antes disso, eles juntam bandos, os caras pagam para se associar. Faz tempo. E aí, isso. Tempo que os torcedores estão deixando muito claro que não querem o Luan continuando no Corinthians. E o Corinthians explicando que está tentando, mas não consegue negociá-lo, não parecem interessados, o salário dele é muito alto. E há uma série de discussão nessa relação, e ele também está deixando muito claro que ele quer cumprir o contrato até o final para receber a grana que ele tem direito. Ele está contratado, não está agradando, é verdade, mas é um contrato, e o Corinthians não está conseguindo se livrar
da despesa e do jogador que não tem sido eficiente. O Flávio falou política, Osmar, exatamente nesse momento está sendo lançada oficialmente a candidatura do André Luiz Negão, que vai ser o candidato da situação para assumir o Corinthians no final do ano. Então, o candidato da situação agora E oficialmente... teve muita resistência, né? Chegou a ter uma resistência. Parece que continua tendo, mas a força que o apoia é mais forte do que essa resistência, né? E a força que o apoia, deixando claro, é o Andrei Sanches. Ele tem muita o Andrei força Sanches queria porque queria que o Negão fosse o candidato à presidência. Ele é o candidato Na oficialmente. verdade, ele foi passado para trás algumas vezes por esse grupo. É isso. Ele tinha uma participação. E eu não estou aqui para julgar ninguém, tá? O André Negão, ele teve seus problemas, foi condenado, então não é problema meu. Estou falando do aspecto de como funcionou dentro do grupo. Isso. Ele era parte desde o início desse grupo do Andrés, que levou o Andrés ao poder. Ele tem muita força dentro do clube e várias vezes ele seria o natural candidato. Chegou um momento que não dava mais. Aí colocaram várias pessoas com menos expressividade do que ele no clube, no grupo, na frente dele. Chegou uma hora que ele falou, ó, agora é minha vez e acabou. E ele exigiu. Ou seja, ele tinha lastro dentro desse grupo para ser lançado como o Ele candidato... foi vice-presidente, né? Pô, ele tinha lastro para isso. Ele fez por merecer dentro do grupo isso aí. Ah, é a pessoa certa, aí já não é problema meu. Aí já não vou discutir isso, porque não cabe a mim. Mas dentro do grupo, ele trabalhou e tinha direito a se candidatar. O Sim. candidato de oposição é Augusto Melo, né? Isso. Augusto Melo. Então, o Corinthians vai ter que optar na próxima eleição entre esses dois nomes. Os eleitores, né, do Corinthians vão optar entre esses dois nomes para assumir o Corinthians a partir do próximo ano. E ó, é impressionante como tanta gente quer assumir o Corinthians com tanta coisa ruim que tá acontecendo. Porque, ó, agora a gente vai mostrar faixas que as organizadas do Corinthians ergueram por São Paulo inteira, tá? Até fora de São Paulo. As organizadas do Corinthians, elas esticaram aí faixas, né? Elas penduraram faixas em vários lugares. Ou ganha ou é guerra. Fora do ilho. São várias formas de manifestação aí contra o Corinthians. Diretoria omissa. Então, foram várias faixas aí penduradas por toda a cidade de São Paulo, estado de São Paulo, e também fora. Tiveram faixas até em outros países, que as organizadas do Corinthians hoje... O Corinthians é muito conhecido no mundo inteiro, né? Então... penduraram aí... Cara, como você é ridículo. Você... Quando eu elogio, você acha ruim. Eu falei, o Corinthians é muito conhecido no mundo inteiro, espalhado pelo mundo inteiro, que há corintiano em todos os lugares. corintiano em todo lugar do Inclusive, mundo. que vota na eleição do Corinthians. Não corintiano. é lógico. Quantos amigos eu não sei que vêm do Japão, da Grécia, da Turquia, para votar na eleição do Corinthians? Tá assim, ó. Você é ridículo. Mas tá bom. Ergueram essas faixas. Eu vou fazer uma pergunta agora até delicada. É a maior crise da história do Corinthians? Até mais do que quando foi rebaixado, porque eu vejo tanta coisa ruim no Corinthians. Ele tá subestimando o Corinthians. Nesse ranking. Não, mas cabe. A isso. pergunta do Osmar cabe. Mas... Cabe, mas é. Pô, ela cabe. Não, Você tem que cabe, manifestação. cabe. Eu subestimou. A gente fala de Ó, ó. manifestação das organizadas do Corinthians toda semana, pô. É toda semana. Só um detalhezinho. Aí tem ônibus chegando em Santos. Ó, tem ônibus chegando em Santos Isso e foi voltando. Não, Isso esse é inédito. ponto eu falei aqui. Isso foi inédito. Ó, eu vou te listar. Tem ônibus chegando em Santos e voltando pra São Paulo, porque o jogador não conseguiu inédito. descer. Tem torcida cobrando do Luxemburgo e o Luxemburgo pedindo 10 dias, falando, cara, me dá 10 dias. Isso é moleza. Faz alguma coisa. é- Tem a situação do Cuca. Que teve a situação do Cuca. Movimento a favor, movimento Mas contra. a torcida uniformizada não teve. Ela Sim, foi lá, sim, ela não tinha nada com isso. Aí agora teve a situação aí de agressão. Já teve o caso do Luan, quando ele foi para um restaurante também, com uma mulher, e teve que sair porque tentou furar fila, mas torcedor perseguindo de novo. A gente vê várias situações aí A seguidas. sua pergunta cabe, perfeitamente. Cabe, né? Cabe. Tá entre as maiores crises. No ranking, ela está, digamos assim, na primeira página, talvez, mesmo assim, a primeira página da classificação. Por exemplo, jogar garrafas no campo, acabar com o jogo com garrafa, com vidro, tudo. Olha, já teve isso contra o Flamengo. Invasão de vestiário. Atenção, acabou o jogo, vestiário invadido.
Entendeu? Quer dizer, então tem tudo isso. O Sócrates ilhado lá dentro, sem poder sair. E a gente falando Era o disso, Sócrates, não era o Roger Guedes. Rivaldo falou pra mim que saiu no saco de bola. Quem? Rivaldo. Saiu num saco de Seu bola. Miranda, E era o Rivaldo, não era o Roger Guedes, era o Quando Rivaldo. deu o Corinthians, o Cadinho falou, velho, eu fui parar dentro de uma viatura no saco de bola. então, a gente fala Sabe isso. como é o saco de bola, né, professor? Aqueles grandão. Rivaldo disse magrinho, então. A gente fala isso, alguém pode pensar, mas estão minimizando. Não, ninguém está minimizando. É que a história do Corinthians é uma história muito efervescente. A gente sabe disso. Não é brincadeira. Pela importância, pela segunda maior torcida do país. Enfim, tudo isso que a gente sabe. Não precisa dar uma reforçada na importância do Corinthians. Agora, o que se prega muito é que as autoridades atuem. É isso. Quer dizer, veja, no motel, se fosse, eu sei que ele não está jogando nada, que ele ganha muito dinheiro e não retribui, a torcida está preocupadíssima. Hoje está na fronteira, está na fronteira da zona do rebaixamento. Esse é o grande pavor da torcida do Corinthians e do Corinthians. Esquece torneio, esquece tudo, precisa escapar do rebaixamento, porque se cair é uma tragédia para todo mundo. Né? Então, e está difícil, o time não está prosperando. A gente sabe de tudo isso, dá um desespero mesmo no torcedor apaixonado. É aquele que pode vaiar, abrir faixa, a gente viu essas faixas, tudo bem, é o direito do cara, o cara picha, coloca lá, estende a faixa, pode isso, tudo bem, não está quebrando nada, não está batendo em ninguém, está pedindo mudanças, ok. Agora, agredir, ligar para a família, já teve exemplos aí, ligar para a família, Foi ameaçar a mulher do Cássio. O William foi embora, o William foi embora por causa disso. O William foi embora por causa disso. As esposas dos jogadores, as crianças enfrentam isso, sabem onde as crianças estudam. Não dá para fazer um negócio desse. E quando identifica esses marginais, ou um grupo de marginais, tem que ter alguma coisa mais séria e divulgado para todo mundo o que foi feito. Olha, esse cara fez isso, aconteceu isso, de acordo com a lei, a gente queria que ele ficasse 1 ano, mas ele vai receber não sei o quê. Explicasse, porque é importante comunicar. Esses caras que invadiram o motel, qualquer motel tem câmeras, claro, não dentro dos quartos, mas câmeras, os carros que entram, os carros que saem, tá certo? Eles entraram por uma portaria, né? Mostraram... Tudo filmado. Hã? Tudo filmado. Tudo filmado, tem tudo. Esses caras têm que... Daqui a pouco a delegacia, o César Saad, vai identificar esses caras. O que ele pode fazer? Ele tem que cumprir a lei. Tem que cumprir a lei. Se eles entenderem lá que foi invasão de domicílio, que para mim foi, e agressão leve, pelo que foi dito aqui, essas são as penas. De 1 ou 2 meses a 2 anos, no caso de invasão de domicílio, e 1 ano, agressão leve. Essa é a pena que estabelece. Né? Agora, não sei o que aconteceu, você pode agravar. Não, mas olha, tomou uma pancada no ombro, mas podia atingir a cabeça. Tentativa de homicídio. Entendeu? Mas aí esse é o cenário. você deve ter boa vontade para resolver, né? Não é o caso.